Sabe aquele momento que você reage sem nem pensar? Quando alguma coisa te toca e antes de entender você já sentiu? Isso é a lua. A lua é o que pulsa em você antes da palavra. É o ventre da emoção, a maré do sentir. Ela te mostra como você reage, como busca abrigo, como se protege, mesmo sem se dar conta. Ela guarda o mapa das suas memórias, o que te nutre, o que te silencia, o que te faz voltar para casa mesmo que ninguém veja. Sabe quando você precisa explicar uma ideia, entender uma situação ou simplesmente trocar uma palavra com alguém? Isso é Mercúrio. Mercúrio é o fio da mente. É onde o pensamento nasce, dança, se ordena. Ele traduz o caos em forma. Leva e traz o que você sente com palavras, silêncios. É como você compreende o mundo. E como o mundo compreende você. Sabe aquele prazer de estar num lugar bonito? Ou de fazer algo que te encanta tanto que parece que o tempo até desacelera? Isso é Vênus. Vênus é o que te atrai, é o gosto, o afeto, o prazer. É o que você valoriza, o que te dá alegria, o que te faz querer ficar. Ela fala do seu amor, o jeito que você o oferece. É a beleza que você vê no mundo. É o desejo de tocar essa beleza com as próprias mãos. Agora, sabe quando você sente que precisa agir? Tomar uma decisão, defender o que é seu, lutar por algo em que acredita promover um corte na sua vida? Isso é Marte. Marte é o pulso da ação, é o corte, o movimento, o fogo. É como você age quando precisa conquistar ou romper. Ele mostra sua coragem, sua raiva, sua vontade de ir até o fim. É o instinto que salta quando o tempo aperta. E sabe aquele momento raro em que você se sente totalmente você? Alinhada, presente, firme naquilo que você é e no que veio ser? Isso é o Sol. O Sol é o centro, é a consciência que irradia, é o eu que sabe, mesmo quando tudo ao redor esquece. Ele é o brilho, a identidade, a clareza. Agora que você sentiu os planetas, que tal conhecê-los mais profundamente? Oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e estou cansada de ver a astrologia sendo banalizada. Eu também trabalho com numerologia e oráculos e construí uma base sólida de análise simbólica ao longo do meu caminho, o caminho da eremita. E hoje eu vou te trazer essa profundidade através da análise dos planetas pessoais. No primeiro vídeo da série Astrologia 101, onde eu te explico os fundamentos básicos da astrologia para você não cair em ladainha astrológica, a gente viu que quem manda mesmo são os planetas. Os signos são os territórios, mas quem atravessa esses territórios, quem age, provoca, transforma são os planetas. E se os planetas são os agentes da astrologia, os planetas pessoais são os que atuam mais perto da pele, do sangue, do coração. Eles falam de quem você é no cotidiano, como você se sente, pensa, ama, luta. Eles formam o seu jeito de existir no mundo. E é por isso que hoje a gente vai olhar bem de perto para eles, para que você possa se reconhecer com mais verdade, mais profundidade e menos ilusão. Na astrologia, a lua não é apenas emoção, como se costuma dizer por aí. Ela é o espelho da alma sensível, o princípio do corpo vivo, da mutação constante que existe em tudo que é terreno. Ela rege o nascimento, a infância, o sangue, os humores, os estados de espírito. Como dizia Bumachar, ela é o instrumento da alma animal e a ponte entre o invisível e o instinto. Fria e úmida por natureza, a lua é moldável. Ela não cria, ela sente, reflete, adapta. Quando queremos conhecer o temperamento emocional de alguém, suas reações, seus instintos mais profundos, é a lua que olhamos. A lua domina o começo da vida, do ventre ao colo. Ela é a rainha dos primeiros anos. Nesse estágio, o bebê ainda não pensa, ele sente. Tudo é registrado como impressão emocional. A atmosfera da casa, os toques, as vozes, tudo entra direto na alma lunar, moldando a raiz da sensibilidade e do padrão emocional. Esses registros seguem vivos, mesmo quando esquecidos na memória racional, e mais tarde se tornam os gatilhos que nos movem ou nos paralisam. Na infância, não escolhemos como reagir, apenas reagimos. E essa reação, essa capacidade de adaptação ao ambiente é lunar. Uma lua bem aspectada oferece acolhimento interior. Uma lua ferida cria defesas rígidas, padrões que nos protegem, mas também nos limitam.
A lua mostra o modo como aprendemos a sobreviver, mesmo antes de entender o que era perigo, o que era amor, o que era ausência. A lua, ao lado de Mercúrio, é uma das governantes do hábito. Ela quem organiza o cotidiano invisível, o gesto repetido, a segurança do café na mesma xícara, o caminho conhecido, aquilo que a gente faz sem nem perceber. Mas cuidado, os hábitos também podem aprisionar. A mesma lua que acolhe e oferece o conforto do conhecido pode sufocar e te fazer refém. Ela guarda os padrões emocionais que criamos lá atrás e que às vezes não nos servem mais. A lua também tem a sua influência no aspecto mental, mas não a razão pura. Ela é o filtro emocional da razão. Enquanto o sentimento ainda está ativo, a razão não enxerga. Por isso a lua pode velar ou iluminar a clareza do pensamento. Ela é o primeiro filtro da percepção. E saber disso é essencial para compreender o porquê, às vezes, sentimos muito antes mesmo de entender o porquê. Quando você tem uma opinião formada sem ter os fatos reunidos, é a lua que está falando. É aquele preconceito daquilo que é confortável, familiar, daquilo que você aprendeu na infância, daquilo que você já tem como reação emocional e não intelectual. A lua pode ser considerada um portal, é por ela que os influxos dos planetas chegam à Terra. Ela é o canal de manifestação, a matéria moldável que recebe os céus. Ela forma os nossos dias. Na astrologia letiva, na astrologia horária, ela é a chave. Ignorar a lua é ignorar o tempo certo de agir. Ao olhar para a lua no mapa natal, a gente vai observar o signo. Ela mostra o temperamento lunar, quente, frio, fértil, seco, regente desse signo, a casa, em que área da vida emocional se expressa com mais força, os aspectos, ela é acolhida, agredida, estimulada, a fase lunar, nova, crescente, cheia, minguante, cada uma com uma energia própria. A lua é a mãe interna, o ventre do céu, o corpo em constante transformação. Ela é muito mais do que emoção. Ela é a vida que sente antes de saber, é o instinto que protege antes de julgar, ela é a guardiã dos gestos mais íntimos e das marcas que a gente leva sem perceber. Conhecer a sua lua é um dos atos mais profundos de cuidado com a sua própria alma. Na astrologia, Mercúrio não é só a comunicação. Ele é o intelecto vivo, a linguagem em ação, a ponte entre a alma e o mundo. É o único planeta sem gênero fixo, sem natureza estável, ele é neutro, mutável, adaptável. Por isso, Mercúrio é o grande intérprete. Ele ouve o céu e traduz para a Terra. Mercúrio é o princípio do Logos, ele é a parte da alma que pensa, compara, classifica, julga, expressa. Se a Lua sente, Mercúrio interpreta. Ele transforma a percepção em discurso. É o que opera quando você tenta entender uma situação, explicar o que sente ou organizar um pensamento. E mais, Mercúrio rege os instrumentos do saber, os livros, as palavras, os contratos, os códigos. No mapa astral, ele mostra como você aprende, negocia, conversa, elabora ideias. Ele é o arquiteto da sua lógica, mas Mercúrio é ambíguo. Ele assume a natureza de quem o cerca. Se ele está com planetas quentes, ele aquece. Se ele está com os frios, esfria. Com os justos, equilibra. Com os sombrios, engana. É o mais versátil e o mais imprevisível. Por isso também ele é o trickster, o brincalhão, o malicioso, o falsificador. Mercúrio pode ser o escriba fiel ou o mentiroso elegante. Tudo depende da sua posição e dos aspectos que recebe. Mercúrio também rege o movimento do corpo e da mente. É o andar apressado, é o gesto que acompanha a fala, a ideia que salta de um assunto ao outro, é o interesse que muda rápido, a curiosidade que nunca sossega. No mapa, Mercúrio revela o seu tipo de inteligência: visual, verbal, prática, abstrata, ágil, profunda, dispersa. A análise do signo regente, casas, aspectos e condições celestes como combustão, retrogradação, velocidade, vai revelar tudo isso. Uma mente mercurial bem dirigida é brilhante. Mal dirigida é o caos disfarçado de eloquência. Mercúrio é o discernimento, é a lâmina que separa o que é do que parece ser. Mas para que isso aconteça, a alma precisa estar serena. E a lua, lembra, ela precisa se acalmar primeiro.
Enquanto a emoção estiver em ebulição, Mercúrio não consegue ver com clareza. Por isso, uma lua desequilibrada pode turvar o julgamento. É essencial observar a dança entre esses dois, porque o que sentimos molda o que pensamos. Mercúrio é o deus dos caminhos, ele atravessa portais, toca mensagens, traduz sentidos. Não é a emoção, é a linguagem. Não é o impulso, é o discernimento. Mas precisa de silêncio interno para operar com sabedoria. Conhecer o seu Mercúrio é entender como você pensa, como você fala, como você compreende e é compreendido. É por ele que nos tornamos capazes de dizer ao mundo: isso aqui é o que eu vejo, isso aqui é o que eu sei, e também de perguntar: e você? O que pensa sobre isso? Já deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa aula, se tá te ajudando e se vale a pena eu continuar com essa série Astrologia One-on-One. Também não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Vênus não é apenas sobre romance ou estética, ela é o princípio da união, da harmonia, do prazer refinado e da beleza que aproxima. Frio, ainda como a Lua, mas com uma missão completamente diferente. Enquanto a Lua se molda, Vênus atrai. Ela não reage, ela convida. Ela não invade, ela encanta. Vênus nos mostra o que desejamos, não por necessidade, mas por encantamento. É o prazer de ouvir uma música, de tocar quem se ama, de sentir um perfume, de deitar numa cama macia, admirar uma obra de arte. Tudo isso é Vênus em ação. Ela rege os sentidos refinados, o paladar, o olfato, o tato e também o gosto estético. A proporção, a cor, a harmonia é a musa da arte, da poesia, da dança, do toque que acalma. Mas Vênus também fala de vínculos, não o amor devocional da Lua, nem o amor idealizado de Júpiter. Vênus rege o prazer de estar junto, a leveza dos encontros, o desejo de reciprocidade. Ela governa os relacionamentos que nascem do agrado, da sintonia, da vontade de compartilhar alegria. É por isso que ela também rege os contratos e as alianças, não por obrigação, isso é coisa de Saturno, mas pelo prazer da concordância natural. Vênus fala do que você ama, mas também do que você valoriza. Ela mostra o que você considera digno de preservar, cultivar, proteger com afeto, desde a forma como você se veste até a maneira como você trata o outro. Ela rege os bens, o dinheiro, o conforto, mas acima de tudo os valores do coração. É o refinamento da alma. Quando bem colocada no mapa astral, Vênus traz suavidade, bom gosto, charme, doçura. Mas quando aflita, ela perde o equilíbrio. Pode gerar excesso, vaidade, manipulação sedutora, indulgência sem medida. Vênus desorientada é aquela que busca prazer a qualquer custo, mesmo que destrua. Por isso, entender sua Vênus no mapa é entender como você lida com o desejo e até onde você vai por ele. É importante observar onde está a Vênus e o seu regente, o signo que mostra como você ama, sente prazer, a casa em que área da vida você busca harmonia e prazer. Os aspectos, ela está fluida? Ela está em conflito com alguém? A condição celeste, se ela está em combustão, retrogradação? E sempre sua relação com Marte e o regente do ascendente. Isso revela se sua alma busca equilíbrio ou se há uma dança interna entre desejo e ação. Vênus não obriga, ela seduz com gentileza. Ela é um laço que se forma sem nó. É o toque que cura sem ferir, o valor que guia sem rigidez. Onde Vênus está forte, a vida suaviza. Conhecer sua Vênus é reconhecer o que te encanta, o que te conecta, o que te acalma, mas também onde você pode se perder tentando agradar demais. Na astrologia, Marte não é apenas o planeta da raiva ou do impulso. Ele é o princípio da ação, da afirmação, da coragem que corta para existir. Quente e seco por natureza, Marte divide, separa, delimita. Onde Vênus une, ele rompe. E esse corte também é necessário. Sem Marte não há nascimento, não há vontade, não há eu. Quando você diz não, quando você defende o que é seu, quando você levanta e age mesmo com medo, é Marte que pulsa em você. Ele é o guerreiro interior, a ira justa, a decisão rápida, a iniciativa vital. Ele também rege todos os que precisam agir com precisão e coragem: soldados, atletas, engenheiros, cirurgiões, caçadores, líderes. Cortar é uma imagem poderosa na astrologia. É separar
para proteger, delimitar para existir. O nascimento, por exemplo, é um ato marciano. Se o nascimento na perspectiva da Lua é dar a vida a um ser, na perspectiva de Marte é o primeiro corte, o corte do cordão umbilical, a separação do corpo com o corpo da mãe. Marte define o território do eu. E a partir desse corte começa a vida. Ele mostra onde você afirma sua identidade, mesmo que isso custe conflito. Marte também é o impulso de agir sem garantia nenhuma. Ele não sabe o que o caminho está reservando para ele, ele apenas age. No mapa natal, ele revela o seu estilo de ação, direto, estratégico, impulsivo, contido. A posição por signo, casa, aspectos, tudo revela como você lida com pressão, frustração, disputa. Um Marte exaltado é preciso. O Marte ferido pode destruir o que deveria defender. Quando está mal posicionado, o Marte não protege, ele ataca. Fica impaciente, explosivo, impulsivo, é o guerreiro sem honra, que briga por orgulho, que fere antes de pensar. Ao interpretar Marte, observe o signo de Marte do regente, como você age, reage, conquista, a casa, que é onde você precisa se afirmar com mais força e onde você pode experienciar conflitos, os aspectos, está fluindo, está sendo bloqueado, a relação com a Vênus e com o regente do ascendente, existe equilíbrio entre desejo e ação? Você se impõe ou se sabota? Marte é o fogo que rompe, a espada que corta, a vontade que não espera. Ele não pergunta, ele age, mas sem direção pode ferir até o que mais amamos. Conhecer seu Marte é saber como você luta, como você se defende, o que você está disposto a enfrentar por aquilo que acredita. Marte é o limite necessário para que o eu exista, mas precisa de sabedoria para não se tornar apenas violência. Sem Marte não há força. Com Marte desgovernado, não há paz. E chegamos no Sol. O Sol não é apenas o seu signo, ele é o centro vital da alma consciente, a parte de você que sabe quem é ou está tentando descobrir. Quente e seco por natureza, o Sol ele é ativo, ordenado, afirmativo. É ele quem dá coesão à personalidade, quem organiza os desejos dispersos, quem transforma causa em narrativa e instinto em propósito. Todos os planetas giram ao redor do Sol, e no mapa natal, a sua identidade também. O Sol representa o que em você deseja viver com verdade, a sua força de liderança interior, sua consciência individual. É quando você se sente você mesma, estando onde sua alma reconhece como casa. Ele também simboliza o mestre, o pai, o guia, mas acima de tudo, seu próprio centro de autoridade. O Sol também representa sua vitalidade física e espiritual. Mostra de onde vem sua força interna, o que te revigora quando tudo parece escuro. Um Sol bem colocado dá firmeza, presença, direção, mas um Sol ferido pode gerar insegurança, confusão de identidade, dependência de validação externa. Quando você não conhece o seu Sol, vive na sombra de si. O Sol vai além do ego. Ele representa o caminho de realização consciente. Enquanto a Lua reage, o Sol decide. Enquanto Marte luta, o Sol revela por que se luta. Ele é o agente da soberania. Brilhar não é aparecer, é irradiar a verdade. Um Sol maduro lidera sem esmagar, brilha sem cegar e afirma sem dominar. E é importante entender que o Sol não é apenas o seu signo, tem que observar, além do signo, a regência desse Sol, a casa, os aspectos, a condição celeste, enfim, tudo importa. O Sol é o coração do mapa. É um ponto que integra tudo. Ele representa a luz que dá sentido ao movimento. Conhecer seu Sol é muito mais do que saber seu signo, é entender o seu chamado, é saber de onde vem a sua luz e para onde ela tem que ser direcionada, o que você veio iluminar nesse mundo. Viver o próprio Sol é viver com intenção, com dignidade, com direção e com clareza. E assim encerramos nossa jornada pelos planetas pessoais, aqueles que habitam mais perto da pele, do sangue e do coração. No próximo vídeo nós vamos falar dos planetas sociais e depois vamos seguir com outros temas da nossa série Astrologia One-on-One. Então se você está gostando de entender a base, o fundamento básico da astrologia para não cair em ladainha astrológica, não deixa de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Também não deixa de compartilhar essa série aqui com quem também precisa dessa luz.